Amados irmãos, é um prazer muito grande estar com os irmãos nesse momento. Eu sou o pastor Antônio Carlos e o meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. E também quero pedir a você que ajude o canal onde estou, este canal que eu posso chamar de meu canal, né? Que é o nosso canal. Se você puder dar um like, se o irmão, se a irmã puder também fazer um comentário, vai ser muito bom. E compartilhe, muito melhor ainda, se isso puder ser feito pelo amado, pela amada irmã. Hoje, diante do contexto que estamos vivendo, é necessário que preguemos a palavra a tempo e fora de tempo. E nesse momento, eu quero trazer uma meditação baseada em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E o título desta mensagem é: Esteja preparado para o arrebatamento. O arrebatamento é uma verdade. Foi prometido pelo Senhor, foi prometido por Deus e vai acontecer. Eu quero, em primeiro lugar, fazer menção desses dois versículos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que maravilha! O termo arrebatamento deriva da palavra raptus, que em latim essa palavra significa arrebatado rapidamente e com força. Raptus também é igual a harpazo em grego, que traduzido significa arrebatado. Então, como vai acontecer esse arrebatamento? Quem está esperando Jesus voltar? Primeiramente, quem está esperando Jesus voltar é quem o segue. É quem o segue conforme diz as Escrituras. Por esse motivo, o Senhor Jesus falou em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Primeiro, os que morreram em Cristo, isto é, os salvos, eles ressuscitarão. Esses que morreram em Cristo, salvos, são os primeiros a ressuscitar. Observe que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4,16 que o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é porque milhões de anjos fazendo aquele barulho lindo e celestial. Voz de arcanjo, exatamente dando a ordem para que os principados e potestades desobstruam o caminho. E trombeta de Deus, o próprio Deus vai tocar essa trombeta. Para quê? Para poder fazer com que os mortos em Cristo ressuscitem. Então, aí que acontece, se cumpre. Primeiro, os que morreram salvos ressuscitarão. Segundo, os que estiverem vivos e salvos subirão juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Hoje, nos dias atuais, em muitas igrejas, muitos não estão mais pregando a mensagem do arrebatamento da igreja. E por quê? Porque não está tendo interesse esse tema, mas esse tema é de grande interesse do próprio Deus. Por quê? Porque o Senhor sabe que este mundo, ele não vai ficar nada bom, ele vai ficar cada dia pior. E para que ele envie o seu juízo sobre este mundo, ele tem que fazer como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Primeiro ele tirou o justo Ló com sua família, para que depois pudesse destruir as duas cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra. E também como aconteceu no tempo de Noé. Primeiro ele teve que colocar os animais, colocar Noé e sua família, fechou a arca por fora e em seguida deu início ao dilúvio, enviando águas até que a arca pôde flutuar e navegar. Então, Deus não fez diferente e não vai fazer diferente agora, porque Deus é o mesmo.
E como acontecerá o arrebatamento? Como eu disse, primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão, e depois nós estivermos vivos subiremos juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Em ambos os casos, haverá o quê? Mudanças. Que mudanças são essas? Veja bem, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, está escrito assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Está se referindo ao nosso corpo. O corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele comeu peixe assado. Se lembra disso? Quando Cristo ressuscitou, ele esteve no cenáculo e entrou no cenáculo estando com as portas e janelas fechadas e falou para Tomé: coloque o seu dedo na minha mão e veja se essa carne e osso é coisa de espírito, porque espírito não tem carne e osso. Então, é um corpo incorruptível que pode se materializar e pode tornar-se invisível, pode ultrapassar qualquer tipo de barreira, parede, concreto, não é a prova de fogo, a prova de água, não se afoga, não sente fome, não sente cansaço, não envelhece, não adoece, enfim, é um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo inatingível, um corpo imortal, um corpo eterno. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 29, está escrito assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, está falando, 15 e 20, está falando que o Senhor Jesus foi a primícia da ressurreição. E com que corpo ele ressuscitou? Com esse que nós estamos descrevendo e estamos mostrando na palavra do Senhor. Um corpo imortal, um corpo capaz até mesmo de comer. Ele comeu peixe assado. Se lembra quando Pedro estava pescando e ele disse: vinde após mim e farei que sejais pescadores de homens? Então, nós temos que ver que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, quando nós vemos a Bíblia relatando no Apocalipse que o João foi colocado na ilha de Patmos para morrer, ele foi ali colocado na ilha de Patmos para morrer pelas feras, pelas cobras, etc. E ali Deus deu uma experiência linda para João, o apóstolo, e o arrebatou até o terceiro céu. E então, quando ele voltou, escreveu o livro do Apocalipse. Observe que ali ele vê o Senhor Jesus, mas não reconhece. Só reconhece pelas palavras. Ele disse: eu fui morto e agora vivo, sou o Alfa e o Ômega. Então, por essas palavras, ele viu que se tratava do Senhor Jesus, mas pela aparência ele não sabia. Por quê? Olhos como chama de fogo, cabelo como a branca lã, pés como latão reluzente. Enfim, são descrições que a Bíblia faz que se referem ao Senhor Jesus glorificado. Então, nós temos aqui relatos na palavra de Deus que mostram essas duas fases, a fase do Senhor Jesus ainda antes do Calvário e a fase do Senhor Jesus após ressuscitado e até glorificado, coisa maravilhosa. Alguns sinais que precedem o arrebatamento. O arrebatamento ele está para acontecer a qualquer momento. E nós vamos ver que esses sinais, eles são sinais bíblicos, são sinais verdadeiros e nós devemos de prestar atenção nesses sinais. O primeiro sinal que precede o arrebatamento chama-se apostasia. Em 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia, portanto, é a deserção da fé. Então, nós vemos que as pessoas que hoje elas absorvem os valores anticristãos do mundo, suas moda, linguagem, ideologias, etc., e fazem uma espécie de adaptação com a sua própria vida cristã e mostrando-se
como que é um crente de cabeça aberta, inteligente, porque se adapta. Então, essas adaptações, na grande maioria, são pecaminosas. Porque o fato de eu ter um celular não me põe em pecado. O que me põe em pecado é o que eu faço com esse celular. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as adaptações, com as inovações. Hoje, nós vemos muitas coisas que eles chamam de gospel. Temos funk gospel, forró gospel, temos samba gospel, pagode gospel, e temos muitas e muitas e muitas outras coisas que não são apropriadas para quem tem a mente de Cristo. Por esse motivo que nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E hoje em dia tem uma coisa também chamada ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é quando as pessoas que têm fé no verdadeiro Cristo começam a se unir com idólatras e com aqueles que creem na reencarnação e simplesmente diz assim, o importante é o amor. E até se unem em rituais espirituais, religiosos, como se Deus estivesse aprovando tal coisa. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, está escrito, e está escrito para você e eu ler a hora que quisermos, não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, pode continuar lendo, versículo 15, versículo 16, versículo 17, é o que está escrito e não pode ser mudado, porque está escrito, acabou, a gente não pode distorcer o que está escrito. Então, o Senhor deixa muito claro que nós, que somos luz, nós temos que estar em contato com as trevas, tudo bem, as pessoas que estão em trevas, temos que evangelizá-las, temos que tentar levá-las a Cristo, ok. Uma coisa é você evangelizar uma pessoa que está em trevas, outra diferente é você fazer uma adaptação e aceitar a religiosidade dela, sabendo de antemão que a própria Bíblia condena a religiosidade dela, você entende? É esse o ponto. Continuando. Aqui, o primeiro sinal que precede o arrebatamento é apostasia. O segundo sinal, falsas religiões e ocultismo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, está escrito assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Aí vem o versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por que o Evangelho está encoberto para algumas pessoas? É porque Deus não tem interesse em explicar para essas pessoas o sentido do Evangelho? Claro que não. É porque as pessoas, quando elas dizem não, mesmo não tendo consciência total do entendimento do Evangelho, é porque elas fizeram a opção delas. Tem pessoas, por exemplo, que quando você quer dar uma palavra para ela, um folheto evangelístico, ela simplesmente fica até com raiva, porque eu faço isso no meio de centenas de pessoas e posso falar de forma prática. A grande maioria aceita e agradece, mas tem uns que parece até que vão te agredir. E por que isso? Porque eles têm um preconceito a respeito do Evangelho. E nós sabemos que quando nós vamos entregar uma palavra, uma mensagem, seja ela escrita ou verbal, nós temos que falar a primeira coisa, Jesus te ama. E eu falo isso. Por que eu falo isso? Exatamente para desarmar a pessoa, para que a pessoa não pense que ali eu estou oferecendo uma religião para ela. Até muitas das vezes, na grande maioria das vezes, eu falo que graças a Deus eu não tenho religião. Porque na verdade religião é prática de uma fé. Então, nós quando tentamos trazer uma pessoa a Cristo, nós temos que ser amáveis, educados, não é? Com essa pessoa. E é o que eu faço. E na grande maioria dos casos dá certo. Mas tem algumas pessoas que elas até ficam com raiva. E isso é fato. Agora, eu pergunto, o que o Senhor Jesus fez a elas, não é verdade? Absolutamente nada. Nada de errado. Muito pelo contrário, elas comem, vivem, subsistem, sobrevivem, respiram e são o que são seres humanos, têm carne, têm toda uma constituição biológica, porque Jesus deu.
As pessoas que não querem saber de Jesus deveriam de pensar que sem Jesus, nada, absolutamente nada do que foi criado estaria existindo, inclusive a nós mesmos, porque Ele, juntamente com o Espírito Santo e com Deus Pai, é um só Deus em três pessoas. Muitas pessoas não conhecem essa verdade, não sabem dessa verdade, e por isso essas pessoas simplesmente elas não querem saber, simplesmente viram as costas. Então, as falsas religiões e o ocultismo é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. A Bíblia fala de algumas vindas. Vamos lá. Ele veio primeiro, foi ao Calvário, ressuscitou o terceiro dia e prometeu que ia voltar para Israel e para a igreja. A primeira vinda vai ser para a igreja. Ele não vai tocar na terra. Ele vai chegar apenas nas nuvens dos céus e vai arrebatar a igreja. Então, a segunda vinda vai ser depois de 7 anos daí. A partir do momento que ele leva a igreja, conta-se 7 anos. E no final desses 7 anos, aí ele volta em grande poder e grande glória. Para quem? Para Israel, para julgar as nações que perseguiram Israel e as nações que apoiaram Israel. Então, eu não quero falar nesse assunto, que é um assunto mais abrangente e não temos tempo para isso, mas só para os irmãos, para as irmãs terem uma ideia. Um segundo sinal, um terceiro sinal. Primeiro sinal, apostasia. Segundo sinal, falsas religiões e ocultismo. Sinais que precedem o arrebatamento da igreja. E o terceiro sinal, indiferentismo espiritual. Olha o que a Bíblia diz. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2 de 2 Timóteo 3. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3,3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E o versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E agora também mais um sinal que precede o arrebatamento da igreja, muito importante, guerras. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, está escrito assim, o Senhor Jesus falando, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, é o que a Bíblia diz. E, por fim, a restauração nacional de Israel. Lucas 21, versículo 29. Ouça bem este versículo. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira simboliza Israel. Versículo 30. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Quando foi que essa figueira brotou? Quando foi? Foi exatamente quando houve uma grande reunião na ONU, em aproximadamente 1947, e nesse tempo até mesmo Oswaldo Aranha, representando o Brasil, votou a favor do renascimento da nação de Israel. Era por volta, segundo algumas pesquisas que eu fiz, 3.600.000 judeus que já estavam em Israel nesse tempo. E eles votaram a favor de reconhecer a nação de Israel, que ficou nada mais, nada menos do que 1.800 anos sem poder pisar em suas próprias terras. Desde quando o general Tito invadiu Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, botou os judeus tudo para sair dali das suas próprias terras. Depois disso tivemos ali muitos movimentos, um ano 1000 e pouquinho mais ou menos, tivemos as cruzadas, encabeçada a princípio pela França, um país altamente belicoso,
e mandou muitos cristãos com todo o aval do Papa da época, mandaram para onde? Para Jerusalém, para fazer o quê? Para poder tirar Jerusalém do poder dos otomanos, dos muçulmanos. E não conseguiram, né? Não conseguiram. Somente um país conseguiu fazer isso, tirar Jerusalém das garras dos muçulmanos, foi a Inglaterra. E a Inglaterra, na época, fazia parte da Liga das Nações. Tirou, libertou Jerusalém do jugo dos muçulmanos. E aí, quando foi em 1947, nessa reunião da ONU, com certeza, com apoio da Inglaterra também, Brasil e outros países mais, Estados Unidos e tal, e então eles concordaram. Só que Israel nesse tempo tinha somente 3.600.000 judeus, e as nações árabes se revoltaram e quiseram engolir Israel. 100 milhões de árabes tentaram acabar com 3.600.000 judeus dentro de Israel. O movimento sionista, liderado por Theodor Herzl, começou no ano de 1894, e esse movimento ele foi crescendo. Quando chegou no ano de 1947, só se fazia as contas, são dezenas de anos. Então Deus está na sua palavra que poderia nascer uma nação em um só dia? Sim, Israel, aconteceu isso com ele, era profético. Esse é um sinal fortíssimo de que Jesus está para vir arrebatar a sua igreja. Veja bem, um sinal fortíssimo, porque Israel é o relógio de Deus para toda a movimentação de Deus no planeta. No planeta. Observe que quando o Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve aquele sonho, no tempo do profeta Daniel, ele viu que uma estátua, a cabeça era de ouro, né? Os braços e o peito era de prata, depois veio aqui a parte de baixo do ventre era de bronze, depois vem as pernas, as duas pernas de ferro, e depois os pés, ferro misturado com barro. Aí a cabeça representando o ouro, que é a Babilônia, né? Depois vem a Medo-Persa, porque os dois braços, essa parte do peito, a Medo-Persa, que é a Média e a Pérsia se uniram em uma só nação. Por quê? Porque a Babilônia foi derrotada pela Medo-Persa. Depois vem a Grécia, que derrota a Grécia. A Grécia derrota a Medo-Persa, que por sua vez tinha derrotado a Babilônia. Então Babilônia, Medo-Persa, Grécia, depois vem Roma. Duas pernas de ferro. Significa o quê? A Roma ocidental e depois a Roma oriental. Praticamente 2.000 anos de reinado de Roma. 1.000 anos na ocidental e 1.000 anos na oriental. Terminou o reinado de Roma. Então nós vamos ver na estátua de Nabucodonosor os pés da estátua. Um pouco ferro, um pouco barro. O que é isso? É o tempo do anticristo. Vai ser somente 7 anos. Somente 7 anos. Porém, na metade desse período, esse anticristo, grande líder mundial, ele vai ser frustrado, porque uma pedra começa a crescer e bate nos pés da estátua, e aí ela esmiuça o ferro com o ouro, com o cobre, com tudo, e cresce e domina toda a terra. O que é isso? A vinda de Cristo em glória. Você vai poder ver isso em Daniel, lá no capítulo 2, ok? E o pacto que o anticristo faz com Israel de 7 anos, você vai ver lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. É muito importante esse assunto, porque tem muita gente falando besterol aí na internet a respeito de escatologia. Estão até falando o absurdo de que a igreja do Senhor Jesus vai passar pela tribulação. Isso não tem sentido nem no bom senso e nem na Bíblia. Agora veja bem, amados, a restauração nacional de Israel, como eu acabei de explicar. Agora, como está preparado para o arrebatamento? Esse é mais importante ainda, né? Será que eu vou subir? Será que você vai subir? O que eu tenho que fazer para estar preparado? Primeiro, eu não posso ser joio, eu tenho que ser trigo, não é isso? E para eu ser trigo, porque o trigo, ele dá pão, não é? Quando você faz pão, não é com trigo? Agora você pega joio e tenta fazer pão, você não vai fazer. Só se faz pão com trigo. Então Deus só usa trigo. Olha só o que diz a Bíblia. Isso tem referência com trigo, no sentido figurado, é claro. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Caminho reto, caminho da obediência. Aqui está escrito, como você pode estar preparado para o arrebatamento? Primeiro, estar renascido. João 3,3. O que está escrito?
Jesus respondeu e disse-lhe para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Quando uma criança sai do ventre da sua mãe, ela se alimenta pelo cordão umbilical, não é? Ela não se alimenta pela boca e nem respira pelo nariz, certo? Então, quando ela sai, vai passar a respirar pelo nariz, comer pela boca e não mais pelo cordão. Isso é uma transformação. E quem nasce de novo vai aprender a se alimentar de outra maneira. Por quê? Porque quem vai te alimentar é o próprio Jesus, através do Espírito Santo. Então você vai respirar um outro ar, um outro oxigênio, que é o oxigênio espiritual, do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus. Então, se prepare. Quem nasce de novo tem prazer em ir à igreja. Quem nasce de novo tem prazer em orar. Quem nasce de novo tem prazer em ler a Bíblia. Quem nasce de novo não gosta do mundo. Quem nasce de novo é seletivo. Agora, você vê uns crentes aí que ele não seleciona nada, se adapta a tudo, é o famoso crente camaleão. Se o ambiente está verde, ele fica verde. Se o ambiente está azul, ele fica azul. Mas quando o crente é trigo, se o ambiente está negro, ou verde, ou azul, ou amarelo, ele continua branco, porque as suas vestes são mais alvas do que a neve, mais alva do que a branca lã, sempre purificado suas vestes com o sangue de Jesus, e sua mente transformada, para saber o que ele deve e o que ele não deve fazer. Ele faz opções certas segundo a direção de Deus na sua mente, no seu entendimento. Então, como está preparado para o arrebatamento? Os que não se contaminam com o mal. Em 1 Pedro 3,11, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga a paz, paz com todos. Qual é o outro item que fala de como a gente está preparado para o arrebatamento? Os que não praticam iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O problema de muitos crentes é que ainda não sabe diferenciar o que é para Deus aprovado, o que não é iniquidade, e o que é iniquidade. Tem iniquidade que já não é mais iniquidade. Imagine um crente vendo filme pornográfico, não é? Um crente falando palavrões, um crente usando gíria de malandro, como se fosse um malandro, um crente que realmente vive como camaleão, está numa roda de pessoas, se sente bem com os ímpios, fala a linguagem dele, até certas brincadeiras que são totalmente impróprias, ele participa. Enfim, são as coisas muito estranhas. Esse pessoal não está preparado para o arrebatamento. Agora, é claro, né? Quando nós admitimos as nossas fragilidades, nós estamos mostrando que queremos sim que o Senhor nos transforme, nos liberte, para que nós possamos estar aptos a subir no arrebatamento. Quem é que está preparado para o arrebatamento? Os que perdoam a todos que lhe ofendem. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Não guarde rancor no seu coração de ninguém. Perdoe. Os que participam da ceia do Senhor. Olha o que está escrito em João 6,54. Tem gente que não participa, não está nem aí. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Essas palavras são do Senhor Jesus. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6,56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Que palavras são essas? As que ele falou, nós acabamos de falar. Nós acabamos de ler para os amados irmãos. Após o arrebatamento, para onde a igreja vai? Segundo a Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a igreja vai para o tribunal de Cristo, onde ela vai ser julgada não para efeito de salvação. Ela vai ser julgada para efeito de como é que ela trabalhou para o Senhor Jesus. E conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11, 12, 13, 14 e 15, cada obra que nós fazemos, ela será julgada. E poderemos ter obras que são consideradas como ouro, prata e pedras preciosas. Essas obras gerarão galardões, correto? Agora, madeira, feno e palha não gerarão galardões. Todavia,
a pessoa é salva como por um triz, diz a Bíblia Sagrada. Então, quando eu for para o tribunal de Cristo, eu vou ser julgado segundo as obras que eu fiz. Não tem nada a ver com salvação. Vou ser julgado e continuarei salvo, não importa o resultado. Continuarei salvo e irei para o céu. Aí eu vou, conforme Apocalipse 19, versículo 7, para as bodas do Cordeiro. Vou deixar de ser noiva de Cristo e me tornarei esposa de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Pense direitinho em tudo isto. E lembre-se, o arrebatamento da igreja é tão real quanto você está vivo agora olhando para este vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.